Olá, pessoal, tudo bom? Hoje é mais um episódio do podcast do Clube dos 100. Para quem não sabe, o Clube dos 100 é um clube de network focado no desenvolvimento do empresário. Nosso objetivo é fazer com que você alcance 100% do seu potencial. E eu sou a Evelyn Mota. E eu sou Tabata Dantas e hoje nós estamos com um convidado super especial. Nós estamos a menos de 100 dias da Olimpíada, que esse ano vai acontecer em Paris, e hoje o nosso convidado é um atleta olímpico. Eu vou ler alguns dos títulos dele, porque são muitas coisas e eu realmente não consegui gravar, e com certeza eu vou esquecer algum. Ele foi campeão mundial júnior, campeão militar, campeão dos Jogos Pan-Americanos, dos Jogos Sul-Americanos, campeão brasileiro e mais um monte de outras coisas. E hoje, além disso tudo, campeão no judô, porque ele era judoca, e além disso tudo, hoje ele é gerente de alto rendimento do Comitê Olímpico do Brasil. Sebastião Pereira, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Sebastião. Obrigado a vocês pelo convite, obrigado por deixar falar um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre a minha história. Prazer enorme estar aqui com vocês. Então, na verdade, a gente trouxe você aqui porque a gente quer saber como é que vai ser a nossa aposta desse ano nas medalhas. Bola de cristal não tem. A gente só te chamou por causa disso, porque a gente queria botar um dinheirinho, entendeu? Não, no site de aposta, não. Pode não. Então, gente, tchau, era só isso que a gente tinha Muito pra obrigada, hoje. foi bom te ver. Não era. Até o final a gente consegue pelo menos uma dica. Dia 9 a gente vai ter nosso encontro, a gente vai ter o prazer de ter você com a gente lá, né? Vai ser nosso palestrante principal. E como é que tá a expectativa? Acho que vai ser o primeiro evento do clube que você vai participar, não é isso? Primeiro evento, espero que seja o primeiro de muitos. Né? É um prazer enorme, né? Ter a oportunidade de conversar com vocês, conversar com pessoas que estão empreendendo, como eu estou empreendendo, trazendo um pouquinho da minha história, como é que tudo começou. É um prazer enorme, porque dividir, na verdade, tudo aquilo que a gente passou e trazer ideias, trazer lições, trazer aprendizado. Quanto mais aprendizado a gente tiver e puder dividir, melhor. A gente cria, na verdade, oportunidade, que é o que é. A palavra é sempre oportunidade, né? Se a gente conseguir criar oportunidade para, seja desde a criança, para jovens empreendedores, a gente está fazendo a nossa parte. E você está falando de contar um pouco da sua história, você começou muito cedo, né? Você começou a lutar muito cedo e você acabou saindo de casa para treinar muito cedo, porque, né, quem não sabe, Sebastião é daqui da Baixada Fluminense, ele é lá de Mesquita, então a gente já falou várias vezes aqui que a gente gosta de trazer pessoas daqui da Baixada, porque o clube começou na Baixada. Então a gente é regionalista mesmo. E você acabou tendo que sair muito cedo de casa para poder ir para, né, naquela época não tinha tantos recursos assim, e você acabou abdicando de muitas coisas, até mesmo do convívio com a sua família, do convívio com seus amigos. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa história e como você acha que qual a diferença que fez para você isso? Se você não tivesse se empenhado tanto, se você não tivesse buscado tanto, como isso fez diferença na sua carreira, tanto profissional como atleta e hoje, né, como empresário e como gerente do COB, enfim. É muito interessante, né? Porque tudo que eu levo hoje, faço no meu dia a dia, eu trago muito o que eu vivi. E a gente costuma falar que, principalmente para os atletas hoje que estão buscando as suas medalhas olímpicas, e a gente vê a história de cada um, e elas muito se repetem. Né, de histórias de luta, de sacrifício, de família em muitos momentos, né, minha família me deu um grande suporte para poder buscar o meu sonho. E eu ter saído de Mesquita, de Nova Iguaçu, para buscar o meu sonho, de fato me fortaleceu. Né? As dificuldades são enormes, a gente sabe disso, e a realidade hoje, não somente aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, mas isso fez parte e me moldou como pessoa, como cidadão. Então, me fez, na verdade, buscar e fazer sempre mais. Porque desde aquele momento que eu saía de Nova Iguaçu para poder ir treinar no centro da cidade, voltava todos os dias, naquele momento que eu estava no ônibus, naquele momento que eu investia meu tempo, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Hoje é mais, né? Mas de ônibus. Eu não vou falar porque eu tinha cabelo na época. Mas nesses momentos eram momentos prazerosos, né? Porque
eu gostava muito de fazer o que eu fazia, né? Eu gostava muito de treinar, de socializar, de buscar ali um sonho. E era uma brincadeira de criança. Eu tinha 12, 13 anos. 12, 13 anos, saí de Nova Iguaçu para poder ir ao Rio. Hoje eu não deixo meu filho sair muito sozinho. É muita loucura, né? Os tempos mudaram completamente. Mas isso, como eu falei, fez parte da minha formação como pessoa, fez parte para mudar também o meu caráter, com o apoio da minha família, com o apoio dos meus professores, dos meus treinadores, dos meus 6-6. Me fez, na verdade, buscar e investir cada vez mais nos nossos sonhos. Então é isso que eu levo para a vida. Comecei muito cedo, com 4 anos, na Academia Riva, em Nova Iguaçu. E com 12 anos eu fui convidado para ir treinar em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, numa das melhores academias de judô na época. E a partir dali foi, como eu falei, foi uma brincadeira, foi prazeroso, era difícil, cansativo, muito, mas eu me lembro daquela época com muito orgulho, assim, com muito prazer, porque passou rápido, e quando passa rápido é porque... Sim, claro. Foi gostoso, não foi sacrificante ao extremo. Foi sacrificante, mas eu não senti, justamente porque eu gostava, porque eu estava em busca de um sonho. Você tinha uma paixão por aquilo, né? A paixão é a principal coisa. Seja isso, né, no esporte, seja isso em qualquer função, em qualquer atividade que você for fazer. Acho que a paixão pelaquilo que você faz é o que move e você a se superar, porque as dificuldades são enormes, e você tenta se superar a cada dia que passa. Tem como colocar pra gente? A gente tem algumas fotos do Sebastian, coloca pra gente pra ele ir falando aqui dos... Tinha cabelo ainda Gente. aí. É porque agora ele mora perto da praia também, né? Aí, ele saiu da Baixada. Ele, quando morava na Baixada, era assim, eu vou morar perto da praia, maresia, né? Fez bem a ele. Onde foi essa foto? Essa aí foi nos Jogos Sul-Americanos de 2002, que foi aqui realizado aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Eu fui campeão, inclusive tive o prazer de carregar ser porta-bandeira na cerimônia de encerramento. Ali estava começando a encerrar a minha carreira. Eu acabei em 2003, 2004 a minha carreira. Aí eu já estava começando a encerrar a minha carreira e pensando já o que eu vou fazer depois. Só que eu tinha que estar preparado para isso, né? Então comecei a investir de fato na minha formação, terminando minha faculdade, fazendo cursos especializando em gestão esportiva. E aí eu fui embora. E isso é muito importante, né? Porque às vezes a carreira do atleta é uma carreira curta. Sim. Né? Porque o tempo que você tem ali de saúde para se dedicar, porque é uma dedicação muito maior do que qualquer outra profissão física, né? Fisicamente falando. Fisicamente falando, você tem uma carreira... O teu corpo não aguenta aí muito mais tempo do que aquilo. E aí, se você não pensa no depois, é muito doido isso. E aí isso a gente mexe muito com o que o Brasil é hoje, né? Quando você vê a estrutura do Brasil em relação à parte esportiva, um atleta, quando ele se dedica, ele, primeiro, você sai da escola, vai para uma universidade, esse atleta chega em um determinado momento, ou ele se dedica ao esporte, porque ele está indo bem, ou ele se dedica à universidade, aos estudos e, consequentemente, ao trabalho, aquele estágio. Isso aconteceu comigo. Eu, em 96, eu estava indo para meus primeiros Jogos Olímpicos, e eu estava no segundo ano da faculdade de economia e eu tive que parar, porque ou eu ia em busca do meu sonho, ou ia para os Jogos Olímpicos, investia naquilo para tentar chegar de fato a uma medalha, né, e buscar os títulos todos que eu ganhei, ou eu ia estagiar, porque eu estava no segundo ano de economia, eu queria ser aquele empresário ou aquela pessoa vestida de terno e gravata, fazendo economia, queria Totalmente trabalhar no mercado, Não, nada a ver. Totalmente diferente, né? Então, Totalmente assim, diferente. eu fazia o esporte e, ao mesmo tempo, né, tô investindo na minha educação, fazendo economia. Quando chegou na época do jogo, no ano dos jogos, todo mundo estava começando a estagiar em banco, mercado financeiro, e eu estava indo para minha Olimpíada. Eu falei, vou parar, vou investir, vou aos Jogos Olímpicos, ou vou trancar a faculdade e depois eu vejo o que eu vou fazer. É óbvio que eu nunca mais voltei. Nunca mais voltei.
mas para economia. Mas logo depois que eu voltei, eu acabei tomando a decisão. Como eu tinha ido bem na Olimpíada, no mesmo ano eu fui campeão mundial júnior, comecei ali a trilhar uma carreira dentro da seleção brasileira grande, onde eu ficava 6 meses do ano fora do Brasil, 6 meses dentro do Brasil. Eu falei, vai ser difícil. E aí eu tomei a decisão de fazer uma transferência de faculdade e de carreira. E aí eu fui fazer educação física, que está mais ligado com Pô, agora sim a, tem a, a sentido. minha, Agora a minha fez sentido. atividade, aquilo que eu fazia. Mas eu nunca abandonei o sonho daquele terno e gravata, De ser ali, fazer, né? Mas, enfim, deixei a vida me Mas levar. é muito uma concepção que a gente traz também, né? De você ser bem-sucedido. Acho que, principalmente nessa época, né? 10, 20 anos atrás. Era a pessoa Você bem-sucedido, você tinha que estar lá de terno, gravata, com a Exatamente. maletinha e, tipo, ser um alto executivo. E aí, né? Sim. A gente vem de uma família da Baixada e tudo mais, que seu pai e sua mãe, né? Buscaram, batalharam para te dar tudo que você tinha. Então você fala, cara, eu quero muito mais. Então o que eu quero ser? Eu quero ser o cara lá, o Abílio Diniz da vida. E você vai naquele sonho e a gente depois no meio do caminho vê que não é bem assim, que a gente pode fazer o que a gente ama e ser bem sucedido. E até na questão do esporte, né? Porque hoje o Brasil ele valoriza muito o futebol. Eu acho que nos últimos anos tem quebrado um pouco isso e olhado para os outros esportes. Mas por muito tempo era só ou você é jogador de futebol ou não mas não tinha muito não incentivo. tinha muito incentivo para os outros esportes, né? Então naquela época eu acho que não dava nem para vislumbrar um futuro assim tão grande dentro do judô, né? Exato. Primeira coisa, né? Eu quando me proponho a fazer alguma coisa, eu tenho que fazer bem. Né? Se eu fosse para economia, eu ia ter que fazer economia e ia fazer bem aquilo e para buscar realmente ser bem sucedido. Essa é a busca. E o esporte me ajudou também nisso, né? Buscar sempre o meu melhor. Mas realmente eu cheguei num momento que eu tinha, ou eu me dedicava ao esporte, ou eu ia estagiar. Não que eu ia parar de estudar, mas sim que eu ia ter que estagiar, começar a trabalhar. Então, aquilo estava competindo uma coisa com a outra e eu não conseguia dividir as atenções. E aí eu fui justamente para educação física, porque educação física eu estava ali vivenciando também o esporte. Teoricamente, eu tinha professores dentro da faculdade que me entendiam um pouquinho do que eu fazia, ou seja, me liberava lá de uma prova para poder fazer um trabalho, ou fazer um trabalho em conjunto com outros alunos. Era um ambiente um pouco mais apropriado, porém, ainda vários professores não entendiam, na verdade, você viaja muito, você não está na escola, não está na universidade, tem que estar aqui, tem que estar fazendo, blá, blá, blá. Tem aqueles professores e aqueles professores. Mas, dentro, aos trancos e barrancos, fui buscando e tentando, de fato, me formar. Me formei em educação física. E, assim, ao longo dos anos, com a evolução dentro do esporte, eu fui, o que eu posso fazer mais para poder melhorar? Você busca mesmo a constante evolução, né? Eu soube até que você tem formações fora aqui, né? Que você buscou não só a educação física ali, fiz a faculdade, pronto, acabou, a gente já pode seguir. Você continuou, né, nessa jornada contínua. O que você acha, qual é o impacto, assim, para um atleta e para o empresário também, dessa questão da evolução contínua, de estar estudando? Qual é o impacto disso na carreira de alguém? A gente volta logo no início, quando eu falei em relação a oportunidades. Você precisa estar preparado para as oportunidades quando elas aparecem. Então, eu falei, o primeiro passo era me graduar dentro de uma área que eu acreditava que eu podia fazer boas coisas. Mas eu nunca me vi como um treinador. Né? É meu hobby, na verdade, passar tudo que eu fiz, que eu conquistei. Eu era considerado dentro do judô um dos atletas mais técnicos, né, no Brasil, no mundo. Tive sucesso por isso. E logo depois que eu resolvi parar, comecei a indicar que eu estava parando, eu fui convidado, inclusive, para ser treinador. Né? Inclusive dentro da seleção. Então, eu falei, não, eu sempre quis a parte de gestão. Então, cara, eu preciso estar preparado para isso. Então, antes de parar, eu comecei a buscar algumas coisas que me dessem um pouquinho mais de experiência, que me dessem um pouco mais de formação, um pouco mais de noção da área de gestão. Então, eu comecei a realizar alguns eventos, eu comecei a buscar cursos voltados para essa área, e aí a gente entra na dificuldade que eu estava falando, que é justamente o entendimento
na formação de profissionais voltados para a área esportiva. Na minha época, quando eu terminei, a gente estava começando ali um movimento para realizar grandes eventos no Brasil. Mas a gente nunca... Lá em 50 a gente fez uma Copa do Mundo. Nunca mais. Depois nunca mais. A gente fez uns Jogos Pan-Americanos nos anos 60, em São Paulo. Mas esses grandes eventos... Nossa, tinha muito tempo mesmo que não via nada. Muito tempo. Então, há muito tempo. E a gente, ou seja, como a gente não tem grandes eventos, a gente não tem essa demanda, você, obviamente, o mercado, na verdade, se adapta, não é necessário. Então, no Brasil, quando eu fui buscar formação na área de gestão esportiva, você não encontrava. Mas com a demanda e a vinda de grandes eventos, começou a necessitar a busca por profissionais. Eu nem vislumbrava a possibilidade de participar desses grandes eventos, mas, como eu falei, a oportunidade ela aparece, então você precisa estar preparado. Então, eu comecei a buscar formação. Então, eu fui fazer esses cursos de formação voltados para a área de gestão, não esportiva, mas gestão. Fui fazer MBA em gestão em planejamento estratégico, gestão administrativa, porém, nada voltado para o esporte. Ou seja, eu estava tentando me capacitar de uma forma, né, em gestão mais ampla, porque eu vinha de uma formação, 2 anos de economia. Depois fiz uma graduação em educação física, totalmente diferente. Você, dentro da educação física, você não tem matérias de gestão. Nenhuma. E você vê também a gente estava falando sobre o mercado esportivo, um outro cenário dentro do currículo hoje de educação física mesmo, que é uma dificuldade que a gente tem hoje na minha posição de gerente executivo de alto rendimento, é identificar profissionais voltados para o esporte. A grande maioria hoje das universidades formam profissionais para o fitness. Personal, para ser personal. Personal. Então é muito difícil você encontrar, primeiro, muito difícil, profissionais ligados à área de gestão que saem da universidade com algum, né, indicativo que vão para que querem essa área. E segundo, os abnegados, tem que falar dessa forma, porque são abnegados de profissionais que se formam e querem permanecer no esporte. Esporte mesmo, seja em desenvolvimento, base, ou seja em alto rendimento. Eu não estou falando de fitness. Né? Fitness, a grande maioria, tá lá, tem um mercado, ele tem essa formação, mas esse lado, né, que é a formação do profissional voltado para trabalhar no esporte, é muito pouco. Então, assim, existe uma falha dentro do sistema, mas isso também é ocasionado pelo mercado que hoje ele está muito mais aquecido no fitness do que o esporte. Os grandes eventos vieram para contribuir para poder mudar isso. Então, hoje a gente já encontra universidades com um pouco mais desse viés, você encontra cursos de formação de gestão, vários, cursos de formação também de profissionais, e as grandes entidades também, de confederações, do próprio Comitê Olímpico, entraram também nesse mercado justamente identificando essa carência que tem de profissionais que querem trabalhar, mas não sabem como se especializarem. Então, por exemplo, o Comitê Olímpico Brasileiro hoje tem uma área de educação, que se chama Instituto Olímpico Brasileiro, onde atende 3 públicos diversos: gestores, treinadores e atletas. E dentro da área de gestores, faz lá um MBA de 1 ano, 1 ano e meio, para pessoas que querem trabalhar na gestão. É porque sempre foi muito disseminado, ou você é atleta ou você é treinador. E a parte da gestão acabava ficando muito de lado, né? E aí, olha só, essa visão. Na verdade, a gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem a visão da gestão como uma empresa. Na verdade, a gente não tem a visão do atletismo, do atleta e do futebol como e tudo negócio, mais né? como um negócio. Eu acho que tem pouco tempo que no Brasil... Antes era tipo, os grandes caras que tomavam conta do futebol. A gente tinha o Eurico, a gente tinha os caras lá, né, que eram os manda-chuvas, os
né? Mas não era uma empresa. Hoje em dia a gente já tem uma visão diferenciada, que o atleta, ele é uma empresa. Por mais que ele seja um atleta, ele tem ali toda aquela estrutura, tem patrocínio, tem o treinador, ele tem uma alimentação, ele tem toda uma questão que ele precisa ser gerida como uma empresa de fato. E isso não tem tanto tempo. Acho que as pessoas iam indo. Ah, eu sou atleta, beleza, tô indo bem. Só que ela não entendia que ela era uma empresa, uma mini empresa. Ela tem um CNPJ, ela tem que cuidar daquilo ali da E forma até como um o todo. posterior a isso acabava sofrendo impacto, né? Porque a gente vê vários atletas que depois que acabou o tempo, né? Que se aposentou do Sim, esporte, e aí faz o que da sem vida? saber o que fazer, E aí acaba. perdido, e aí acabava... A gente já viu algumas reportagens de pessoas que entraram em depressão, porque não tinham um senso de Não, e significado hoje da precisa vida, de um bolsa, propósito, né? precisa de, fazer. né, de doação para poder se manter. É muito complicado. Só nesse bate-papo aqui a gente já identificou vários pontos que, assim, de mudanças de perspectiva e realidade. O que você falou, na verdade, ainda existe, que é a forma amadora de se lidar com o esporte, seja futebol ou seja o esporte olímpico também. A gente vê muito isso. A gente vê também uma mudança de perspectiva do atleta. A gente vê uma mudança principalmente do treinador. Né? O treinador, e a gente identificou, como eu estava falando, o Instituto Olímpico Brasileiro, no Comitê Olímpico, ele trabalha com gestores, treinadores e atletas. Porque identificou que esses três clientes principais fazem parte desse cenário, desse mercado. Então, gestores, administrativamente, o que precisa ser feito? Ligados e voltados para o esporte. Treinadores, tem a questão técnica, mas tem muito a questão administrativa. Então, como eu falei, a universidade não dá essa formação. Então, a gente precisa trazer essa formação, porque o treinador, em muitos casos, ele é o treinador, ele é o captador de recursos, ele é o psicólogo, ele é o cara administrativo, ele é tudo. Ele é o pai, ele é tudo. E ele precisa, exato. Ele Às vezes precisa. ele tem esse papel também, Tem né? esse papel, muito, né? Porque, como a gente falou, é muito amador ainda a estrutura. É óbvio que a demanda do mercado ela está exigindo cada vez mais. Mas você precisa se preparar, justamente por conta, novamente, as oportunidades. Então, a gente precisa dar essa formação para o treinador. Ele tem muito forte a questão técnica. Nós temos excelentes treinadores, mas administrativamente falando, falta, porque tem a formação, a carência da formação na universidade. Então, a gente entra com esse processo justamente para poder dar isso. Na hora de ele montar um plano para o atleta de competições, de treinamento, de financeiro, ele precisa ter essa formação. Até para ser algo completo também, né? Porque senão acaba focando muito em uma parte e aí fica faltando em outra, então precisa... E o treinador, às vezes ele consegue fazer isso sozinho, às vezes ele tem condições de fazer isso sozinho, e tem outros que não têm, aí precisa de ajuda de outras pessoas. Mas quem são essas outras pessoas? Eu preciso de um gestor, eu preciso de um fisioterapeuta, eu preciso de um médico, e como é que eu consigo isso? E como até é que eu capto isso a importância do networking dentro porque a gente fala também sobre networking, né? O clube, ele é um lugar de networking, mas às vezes a gente acaba pensando muito, networking é para quem é empresário, para quem quer, só que não, até nisso, porque como que eu vou indicar uma coisa que eu preciso conhecer pessoas que estejam na mesma área, e até para te impulsionar a querer buscar, de repente, essa formação, esse estudo, né? Exatamente, né? E aí eu entro no outro ponto, né? Tanto de treinadores como também de gestores. Por quê? Oportunidades de você captar recursos dentro para o esporte hoje existem. Tanto do governo federal, quanto do governo federal, como governos estaduais, até mesmo prefeituras. Você tem políticas de investimento, políticas de isenção de impostos em benefício do esporte, para projetos e tal. Hoje existe. Então, assim, o treinador, ou o treinador que monta a academia é um mini empresário. Como é que eu administro a minha academia? Como é que eu vou buscar recursos? Como é que eu vou buscar um patrocínio? Como é que eu faço um projeto de patrocínio? E como é que, não é só fazer o projeto, como é que eu devolvo isso para o meu patrocínio para ele ficar feliz? Sim, porque tem expectativa, né? Exatamente. Não adianta. O cara bota o dinheiro e ele quer alguma coisa em troca. Tem muito isso também. Aí mais uma vez, eu entro também numa mudança de perspectiva, tanto do atleta como também do mini empresário, que é justamente o retorno. O empresário do Clube dos 100 quer investir no esporte, mas o que eu vou receber em troca? Aonde que eu vou aparecer?
Aonde que eu vou ter? Eu vou ter relatório disso? Ou seja, você começa, na verdade, a ter algumas exigências administrativas para poder justamente cumprir aquilo que você está pedindo, implorando para o mercado, você precisa estar preparado justamente para poder devolver. Inclusive o atleta não é só pegar e colocar, na minha época, botava nas costas, botava no ombro, botava em tudo e saia divulgando, aparecendo na televisão e tal, mas é só isso? Antigamente era, hoje em dia não é, né? Exatamente. Então, Hoje em dia a gente se vê que os exige atletas, mais. às vezes, eles conseguem maior patrocínio, às vezes, nem tanto para o momento ali, porque acaba dependendo do Sendo muito time, rápido, e é. acaba sendo rápido. Mas nas redes sociais aumentaram ainda mais isso, Tem né? muito isso. Porque hoje tem ali toda a gestão acaba virando, além de ser uma empresa, vira uma marca. Vira. Exato. Não é mais o judoca, é o Sebastião Pereira. E é uma Entendeu? marca Então, assim, que é uma marca. é uma marca, só que ao mesmo tempo é uma pessoa. Então você precisa ter uma conduta ilibada também, porque quem você faz uma coisa errada, a gente tem vários casos que, né, vira e De mexe, aparece esportistas, né? na mídia isso, perdeu a Adidas, perdeu a Nike, perdeu não sei quem, porque fez uma coisa absurda, né? Não vem o caso de falar, mas tem um monte que aparece toda hora. E é muito isso, porque a marca não vai querer também estar contigo se você está fazendo alguma coisa que não condiz com aquela cultura, com aquela... As redes sociais, na verdade, deram essa oportunidade justamente para você divulgar. Quanto mais engajamento você tiver, melhor a marca gosta. Então, as marcas hoje estão buscando atletas e personagens que tenham muito engajamento, Sim. que tenham seguidores, que tenham... Só que, ao mesmo tempo, você precisa cuidar mais da sua imagem. Sim. Não adianta você ficar falando... Antes você era só atleta, agora você não, Exatamente. agora você precisa ser o atleta. Tudo que você coloca dentro da sua rede é público e você ali, na verdade, é responsável Sim. totalmente, né, por aquilo que você coloca. Então, se você coloca uma imagem de biquíni, se você coloca uma imagem de sunga, é aquela imagem que o patrocinador quer ver? Se você não é um Se nadador, né? Se você não é um nadador, exatamente. Alguém da área aquática. Exatamente, você não faz. Será que é isso? Será que não é? E mesmo assim, o tipo de foto que você Sim, coloca claro, é aquilo que o claro, patrocinador quer. Então, claro. você precisa ter vários cuidados. E isso o atleta hoje está tendo mais cuidado. E precisa ter essa formação também, como também os treinadores que estão ali no dia a dia, como também o agente, que é um personagem que cada vez mais está dentro do esporte olímpico hoje, né? Determinados esportes, você tem mais ou menos agente, como tem no futebol. Então, está se profissionalizando mais, ao mesmo tempo está se exigindo mais. Então, as pessoas precisam estar preparadas, precisam estar melhor, né, preparadas para poder justamente preencher essa demanda que existe dentro do mercado de conhecimento. E aí a gente né? volta lá no início, né? Que você falou de Tá estar preparado para quando a oportunidade aparecer. E a oportunidade, você se preparou e a oportunidade apareceu e você começa, a gente tem uma foto dele quando você começa no PAN, né? Que você vai Isso, trabalhar já nessa área de gestão. E conta pra gente como é que foi essa mudança. Pois é. E aí, como eu falei, né? Eu tinha que estar preparado. E eu comecei a buscar fazer eventos, fazer alguns cursos. E aí veio o convite, até pelo meu histórico de atleta e o meu perfil. Eu nunca fui um cara polêmico, Bom nunca moço. fui um cara bom moço. E aí eu fui convidado, né, pelo comitê organizador dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2007 para trabalhar sem nunca ter tido experiência alguma, de fato, em gestão. Era mais teórico. Evento, só na teoria. E não teoria esportiva, era mais teoria de gestão. E aí eu comecei, né, mergulhei de cabeça. Foi, na verdade, a oportunidade que eu tinha para poder entrar naquilo que eu tinha escolhido para minha vida, que era fazer gestão. E gestão aqui você esportiva. vê que você conseguiu realizar o sonho de estar de terno e Tá gravado. gravata. É verdade, é verdade. Juntei o útil ao agradável, né? Que era justamente, né, o terno e gravata ao esporte, que foi eram minha duas vida. paixões, né, que você conseguiu. Duas paixões. E aí eu entrei de cabeça nesse processo e foi, assim, um MBA a jato, né? Porque eu tive a oportunidade, e é muito interessante, né? Eu tive a oportunidade de participar de grandes eventos, Jogos Pan-Americanos, Jogos Sul-Americanos, Jogos Olímpicos, recebendo serviços, né, como atleta.
Ou seja, o comitê organizador prepara, organiza, planeja, executa para poder prestar serviço aos atletas durante esses eventos. Eu estava indo a uns Jogos Olímpicos, vindo a uns Jogos Pan-Americanos para receber esses serviços. Quando eu sou contratado pelo comitê organizador dos Jogos, do Corrigo, 2007 que a gente falava, eu comecei a fazer parte desse processo de planejar o que os atletas iriam receber durante os Jogos. É uma mudança de perspectiva, que é super interessante. Eu trago, na verdade, tudo aquilo que eu participei nesses momentos, nesses grandes eventos, justamente para poder ver o que a gente pode melhorar. O que a gente pode fazer de melhor para poder atender ao atleta. Porque a gente busca sempre, isso hoje em dia, da mesma forma, a gente busca sempre a satisfação do atleta, a experiência do atleta tem que ser positiva, né? Participar de uns Jogos Olímpicos é o sonho de qualquer atleta. Sim, Participar de uns Jogos auge, Pan-Americanos, da mesma forma. Então, tem que ser uma experiência legal, tem que ser uma experiência para ele trazer isso para a vida inteira. E aí, trazendo para o mundo dos negócios, é a experiência do cliente, né? Que a gente fala tanto. Exato. É se preocupar não só com o serviço em si ali, mas com toda a experiência que envolve aquele serviço. Porque, como você disse, dentro do mundo dos atletas, às vezes não, a maioria das vezes é um sonho que a pessoa ficou anos e anos batalhando, lutando para chegar naquele local. E no mundo de empresários, no mundo de negócios, às vezes a pessoa tem um sonho de fazer determinado procedimento, determinada ação, e ela junta dinheiro por anos ali, às vezes, para conseguir Sim. conquistar Para e poder comprar, ter um né, alguma serviço melhor, coisa. para poder ir no profissional que ela acha que é o melhor e às vezes Aí, decepciona. às vezes, se decepciona. Então, por isso que é tão importante a questão da experiência do cliente, né? E às vezes esse empresário não está preparado justamente para poder fazer esse investimento, faz de forma amadora. Sim. E aí acaba quebrando as pernas. Isso é muito ruim, né? Então, essa experiência é o que a gente busca hoje, inclusive, numa outra posição que eu estou, que é justamente a gente vai receber o serviço do comitê organizador, mas ao mesmo tempo eu quero que o meu atleta do Brasil, do time Brasil, tenha uma experiência com os nossos serviços como missão, que a gente prepara a logística. E aí a hoje gente você diz prepara como todos- gestor de alto rendimento. como gestor de alto E rendimento. aí a gente tem uma outra... Da mesma forma, buscando essa experiência do atleta. É muito ruim quando a gente tem um atleta participando de um evento como esse e aí o voo é aquele que vai para não sei aonde, passa não sei cara já aonde, chega não sei o que, aí cansado chega... pra treinar. Como assim? Isso Ele impacta foi lá no em final, Dubai, né? No resultado final. claro. Muito. O cara foi lá no Japão pra voltar pra competir no Chile. Os pequenos detalhes, eles são fundamentais, né? Os pequenos detalhes na hora do alto rendimento são fundamentais. Então, assim, a gente precisa pensar justamente na experiência tal para ele... O que a gente fala, principalmente para os jovens? A gente quer fazer aquela experiência única, mas seja uma experiência única que ele queira voltar. É a mesma coisa no empreendedorismo, né? O serviço que você está prestando para o seu cliente, você vai querer que ele volte, que ele seja fidelizado. Eu quero da mesma forma que os atletas sejam fidelizados. Eu quero que ele esteja querendo e buscando fazer sempre o seu melhor. Pra poder estar lá de novo, né? O que a gente fala hoje para os atletas, a gente vem falando sobre isso em Paris. A dificuldade que a gente tem para chegar em Paris e conseguirmos uma medalha é enorme, como qualquer outro jogo. Todo mundo se prepara igual. Todo mundo lá. E a gente fala, né? E eu trago, mais uma vez, trago os meus exemplos da época de atleta para o que eu faço no dia a dia hoje, tudo que eu já desenvolvi no Comitê Olímpico do Brasil, desde 2007, que eu estou no Comitê Olímpico. Todos os projetos que a gente propõe trazendo um pouquinho dessa experiência, desde que eu saí lá de Mesquita, desde que eu cheguei no Rio, desde que eu comecei a fazer assim, assado. O sacrifício, a dificuldade, ela existe para todo mundo. Esse cenário, a gente não tem que entrar no vitimismo, não. A gente tem que trazer isso para, cara, foi importante para mim. Se eu não tivesse participado, saído de Mesquita, Nova Iguaçu, para poder ir para o Rio, te moldou de alguma forma. Foi importante para mim, para eu não desistir. E assim, não desistir fácil. Não, te molda, né? Toda experiência que a gente passa vai moldando. Até os 2 anos da faculdade que você fez, de economia te deram ajudou. uma base para você estar hoje aí como Verdade. gestor de alto rendimento. De repente, se você não tivesse as coisas que você aprendeu lá, você não ia ter conhecimento, você não ia usar. Então, toda experiência vai moldando. As boas, as ruins.
Eu falo muito isso da gente agradecer até pelas experiências ruins, porque de alguma forma elas vão ajudar a gente a crescer, a moldar a gente de alguma forma, né? Eu acho muito importante a gente olhar tudo nessa perspectiva. Eu vejo sempre no copo cheio. Exatamente. Né? A gente tem muita dificuldade no nosso dia a dia. Eu estou num momento e ritmo muito pegado. Imagino. Né? Então, a gente está chegando no final de um ciclo olímpico, né, que são os Jogos de Paris, onde a gente se preparou durante os últimos 3 anos, porque normalmente são 4 anos, e agora a gente chegou no momento que são 3 anos por conta da pandemia, né, dos últimos Jogos Olímpicos. Então a gente teve 1 ano a menos para poder nos preparar para os Jogos de Paris. Além disso, eu decidi ser empreendedor. Né? Há 1 ano... Tava fazendo nada, vou tava com pouca arrumar, coisa na vida, e aí resolveu, né? Decidi ser empreendedor. E aí, né, justamente tentando não me contentar com aquilo que, pô, ok, o que eu posso fazer mais? O que eu posso trazer de experiência daquilo que eu aprendi nesses últimos anos? Então, pô, legal, fui convidado para poder fazer parte de um grupo, vamos tocar. Quando a gente, ano passado, decidiu criar a Meta Saúde e Performance. E, ao mesmo tempo, fui fazer um mestrado internacional. Loucura. Ao mesmo tempo, ele é casado e tem um filho. Exatamente, né? Graças a Deus que eu tenho uma família que me dá todo o suporte. Sim, desde sempre, né? Desde sempre. Sejam meus Isso pais. faz muita diferença mesmo. E seja minha esposa, Roberta, o meu filho, Bernardo. Enfim, toda a família. Né? Tabata, minha cunhada, meu irmão, meu afilhado, Samuel, minha irmã. Enfim, todo mundo sempre me deu muito, muito. Cara, vamos buscar mais. Vamos fazer mais. Vamos. Eu sempre falo mais uma vez, eu trago o exemplo de como é que eu evoluía como atleta. Treinando e competindo contra os melhores. Da mesma forma, eu falo isso para os atletas hoje. E eu falo isso para os nossos gestores, para os meus liderados, para quem troca com a gente. A gente precisa se espelhar, a gente precisa ver o que os melhores estão fazendo. Para estar buscando sempre, né, exemplos positivos. Não dá para reinventar a roda. Não dá, mas dá para melhorar como a roda gira. Exatamente, dá para melhorar. Então, se for fazer um mestrado internacional, já tinha uma troca grande, já tinha muita coisa que a gente faz muito bem, a gente é reconhecido no mundo do movimento olímpico como um player. O Brasil é reconhecido hoje como um player importante dentro desse cenário esportivo, do que a gente faz, como a gente faz. É muito legal. Já originado pelos grandes eventos. Profissionais melhores preparados. Estão lá hoje, a gente busca os melhores. A minha equipe é uma equipe sensacional. Se eu saio, viajo, eu tenho tranquilidade para lá. A equipe vai tocar. A equipe vai fazer. Isso faz muita diferença. A equipe você ter uma base ali para poder te resguardar. Isso era até um ponto que eu queria até te perguntar, né? Qual é a experiência, na sua opinião, a experiência com alto rendimento? O que influencia assim, na questão da gestão de equipes? Né? Porque uma coisa é eu entender que eu preciso alcançar a minha alta performance, eu vou trabalhar, vou buscar conhecimento. Mas de que forma a gente pode transferir isso para a nossa equipe? De despertar essa questão no outro, que nem você falou agora da sua equipe. Né? A equipe é fundamental. Como eu falei, você tem que buscar sempre os melhores. Eu quero trabalhar com o melhor. Eu quero trabalhar com uma pessoa melhor que eu. Né? Eu não sou o melhor. Talvez eu seja bom em liderança de equipes, em gestão de pessoas, mas eu não sou o melhor. Eu não sou o melhor no Excel, eu não sou o melhor no Word, eu não sou o melhor no PowerPoint, eu não sou o melhor em determinadas funções e áreas, mas talvez eu consiga, de forma generalista, na posição que eu estou, liderar de uma forma que eu consiga fazer com que as pessoas trabalhem de forma como um time. E aí a gente entra para essa questão de trabalhar como um time de fato. A gente precisa fazer, primeiro que eu faço questão, ter um ambiente positivo dentro do trabalho. Então, todos os projetos que a gente faz, todas as ações que a gente faz, é criar um ambiente positivo, onde as pessoas se ajudem. E aí eu trago muito dos exemplos daquilo que eu vi em gestão e tal. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua, dentro de um projeto, tem a sua ali responsabilidade.
Mas não quer dizer na hora da operação que você está cuidando de transporte aéreo, a Tabata está cuidando de transporte terrestre, eu esteja cuidando da parte de compras, mas surgiu uma demanda que eu não consigo cobrir. Eu tenho que ir para um lado, mas não consigo cobrir o outro, tal, não sei o quê. Tabata, de repente, está um pouco mais de folga. Está precisando de ajuda? Deixa que eu te ajudo aqui. Eu faço isso para você. Ou seja, a gente tem um espírito colaborativo. Isso é muito importante. É um time, né? É um time de fato, um time. né? Um time de fato. Então, isso a gente cria justamente porque na hora da operação, na hora de um grande evento, na hora daquilo que a gente está em missão, dentro de um projeto, dentro de um evento, problemas vão acontecer. Não adianta que vão acontecer. Óbvio que a gente se planeja para que não aconteça. A gente tem que trabalhar para minimizar os problemas. Mas Os vai problemas acontecer. vão acontecer. Não, Não tem pra onde essa correr. questão do time vem muito do esporte, né? Porque quando você vai sozinho, óbvio, o esporte coletivo, vamos dizer assim, se você for sozinho competindo num jogo de vôlei, você vai perder, óbvio. Sim. Mas se você vai com o seu time, você tá ali, tá todo mundo junto, aquela garra, vambora, a gente vai ganhar e vai dar certo, né? Os treinadores às vezes têm aquelas coisas de fazer aquela animação antes com a equipe. E é muito isso, porque você tem que ter esse espírito de coletividade. É para dar certo para todo mundo, não é? E aí vem um pouco do ego também, tipo, se você se coloca, é porque eu sou muito bom. Você, a primeira coisa que você falou, não, eu não sou bom em tudo. E tá tudo certo, eu tenho as minhas qualidades, você vai ter as suas e ok. Porque quando você também, se você chega lá numa postura, não, porque eu sou o Sebastian, eu sou o atleta olímpico, eu sou muito melhor do que vocês, eu cheguei aqui porque, cara, tu já quebrou, tua equipe já não vai mais te seguir, entendeu? Quebra a confiança. Exatamente. Você não, Eu falo, cara, a tua babaca, equipe eu quero não te lá. compra. Exatamente. Eu quero nada trabalhar com esse homem babaca. E aí, quando você já vem com uma postura, cara, eu sou bom. Pode falar, babaca? Pode. Pode. Nós fazemos as regras aqui. E aí, quando você vem com essa postura de humildade, tipo, eu sou bom, ok, sou assim, eu reconheço onde eu sou bom, mas eu também não sou bom em outras coisas, você já ganha a equipe e a pessoa já tem aquela sensação de coletividade ali. A gente está aqui trabalhando por um bem para todo mundo, por um bem comum. Eu não estou aqui fazendo só pelo Sebastião, ou só pelo Kobe, ou só... Não, é para todo mundo ganhar, né? Isso faz uma diferença. Eu tenho uma empresa de treinamento, né? E a gente trabalha com treinamento de liderança nas empresas. E uma coisa que a gente fala muito, que o líder ele precisa ser o suporte, ele precisa servir. Porque o líder ele precisa fazer com que a equipe brilhe. Se a equipe não brilhar e o líder brilhar, ele já está fazendo tudo errado. Porque a equipe não vai dar resultado, a empresa não vai dar resultado. E no final você não vai ter resultado. Quem tem que brilhar não é o líder. É a equipe. Se você vê uma equipe brilhando muito, é porque o líder soube fazer o seu papel. Eu acho que é justamente isso também dentro dos esportes, né? Se você vê que tem uma... quando você olha um time e você não consegue falar assim, o melhor do time é fulano. Você fala assim, não, o time todo é bom. Fulano é muito bom nisso, ciclano é muito bom naquilo, porque você viu que o líder conseguiu desempenhar esse papel na equipe. Uma das maiores brigas, na verdade, do líder com ele mesmo, né? É o ego. Sim. Né? É óbvio, você é líder por alguma razão, mas se o líder chega e se coloca, o líder forçado, o líder que não é um exemplo, ele já não é mais líder. Não é mais virou líder. chefe, ou capitão, chefe, ou botou exato. alguém... Ele tem o cargo, mas ele não tem a função. E é muito isso que você falou. Quem tem que brilhar é a equipe. Se o projeto, a entrega, tudo isso, ela é formada, ela é construída pela equipe. O líder tem o seu valor, de fato, mas quem faz é a equipe. E aí, a equipe tem que comprar. Tem que comprar e tem que acreditar. E, mais uma vez, eu trago lições daquilo que eu vivi como atleta, que me ajudaram a formar todos esses pensamentos, todas essas ideias que eu tenho hoje. Eu preciso acreditar no projeto. Eu preciso acreditar naquilo que eu estou vendendo. Então, na hora que eu pego e vendo um serviço dentro do time Brasil, ou eu tento vender um projeto para poder fazer o desenvolvimento do esporte, para poder fazer o desenvolvimento de alguma área, eu tenho que acreditar. Na hora que eu vendo a Meta Saúde e Performance, o conceito que a gente tem de saúde, performance, né, trazendo um pouquinho daquilo, mais uma vez, que eu vivenciei na minha formação, e na minha passagem como atleta, e naquilo que hoje a gente procura dar para o atleta, a gente procurou trazer isso para o dia a dia da sociedade como um todo. Na Meta Saúde e Performance eu não atendo atleta. Até atendo, atleta amador principalmente.
mas atendo também para trazer para esse cidadão, para a sociedade, aquilo que eu acredito de como se deve ser tratado o ser humano. E quais são os principais serviços da Meta? Então, voltando um pouquinho agora para a Meta, né, que eu estou tentando. A Meta é uma clínica de saúde, né? Ela tem o que a gente procurou com a Meta? Trazer tudo aquilo que a gente faz com o atleta de alto rendimento, no primeiro contato e no acompanhamento para a sociedade como um todo. E colocar dentro da Meta serviços que se complementam. Então, o que acontece? Quando você vai numa clínica médica, você tem num determinado local o médico, você faz a consulta. Em outro local, em outro dia, você vai fazer uma fisioterapia. No outro local, você vai fazer uma preparação física. Ou seja, a gente procurou, na verdade, colocar dentro de um espaço ligado ao esporte, porque a Meta fica dentro de uma academia de tênis. Ajudou tudo. Bem, aí falando sobre a Meta foi qual é o conceito? A gente trazer aquilo que normalmente a gente faz no dia a dia do atleta de alto rendimento para a sociedade como um todo. Na Meta a gente atende desde atleta profissional, como também atletas amadores e a sociedade. O que a gente tem lá? O que a gente procurou fazer? Ter dentro de um espaço único, e aí bem diferente daquele consultório médico, você vai, atende um atleta, um paciente, aí lá ele passa alguns exames ou faz uma fisioterapia, e aí você vai para um outro lugar fazer fisioterapia, que não é lá, e é em outro dia, né, que não é acompanhado por esse médico. E aí também tem a questão da preparação física. Não, você precisa também fazer um condicionamento físico para disso. E aí são 3 locais diferentes, momentos diferentes, sem ter o acompanhamento. A Meta não. A Meta, na verdade, a gente criou justamente trazendo essa ideia do acompanhamento único do médico, passando por todas essas fases. Então, na Meta, a gente tem a parte clínica, onde o paciente vai, se consulta dentro da sua necessidade, seja ortopédica, e aí com várias especialidades, nutricional, cardiológica. A partir daquele momento, a gente seja encaminhado para uma fisioterapia, e aí uma fisioterapia de alto nível, com profissionais com experiência em recuperação, em prevenção, sendo acompanhado sempre pelo médico que atendeu ele aqui. Por quê? É no mesmo local. A gente tem um vídeo, você falar no mesmo local, só para as pessoas entenderem, a gente tem um vídeo, consegue colocar pra gente o vídeo? Que aí o pessoal consegue entender melhor como que funciona lá. A Meta fica dentro da Tech7, que é uma academia de tênis, ou seja, não é um ambiente médico, não é um ambiente de doença, é um ambiente de saúde. É um ambiente que a gente promove a saúde, a performance, tentando ali, dentro de um espaço aberto, tranquilo, criando um ambiente positivo, para que o paciente seja atendido de forma plena pelo médico, pelo fisioterapeuta e também sendo encaminhado para a parte de preparação física, onde a parte de preparação física ela é simples. Eu não estou competindo com uma Bodytech, com essas grandes empresas. É um atendimento especializado e voltado para que o paciente saia de lá com uma experiência única e queira voltar. Queira voltar para poder fazer uma reavaliação ou alguma necessidade que ele encontrou, ou faça ali uma preparação física, um condicionamento físico para poder ter uma performance. E eu não falo performance de atleta, e sim uma qualidade de vida. Então, dentro da Meta, com os médicos que hoje são médicos do esporte, são médicos que trabalham no Comitê Olímpico, trabalham em clube de futebol, trabalham em confederações, são treinadores de seleções brasileiras de vôlei, etc., de ginástica, junto com fisioterapeutas que sempre trabalharam com esporte, trazem essas principais técnicas, hoje as mais atuais, para atender o cidadão, e preparadores físicos da mesma forma, que trabalham com atletas de alto rendimento e também trabalham no dia a dia também com personagens, com movimentos, com exercícios, tudo adaptado para a necessidade daquele paciente, daquele atleta amador. A gente traz, na verdade, um olhar humano para o atendimento do paciente.
Esse é o nosso diferencial. Dentro de um mesmo espaço, um ambiente de saúde, não um ambiente de doença e performance. E fica localizado em... Ele fica localizado na Barra, dentro do Shopping Vogue Square. No estacionamento do Shopping Vogue Square existe essa academia de tênis chamada Tech7. E dentro da academia a gente tem as quadras de tênis. De um lado a gente tem os consultórios médicos e o laboratório que a gente tem, laboratório de performance, onde faz avaliações. Dentro de um primeiro momento, a partir da avaliação clínica de um paciente, a gente encaminha também para avaliação de performance para identificar o que de repente pode ser feito, seja da parte nutricional ou seja da parte de condicionamento físico. E dali, do outro lado das quadras de tênis, a gente tem essa parte do fisioterapia integrada com a preparação física, como se fosse uma evolução, né? Chega ali para poder fazer um tratamento, a partir da evolução do tratamento dele, ele é encaminhado para poder fazer o reforço e fazer ali a preparação física, o condicionamento físico. Ou seja, e dali ele fica dentro da preparação física, se for vontade dele e gostar. Isso tudo dentro de um ambiente que é de saúde, né? Isso não é doença. é muito legal, muito legal. porque hoje a gente tem cada vez mais pensado na questão da longevidade, né? Nossa geração, ela se preocupa muito mais do que a geração dos nossos pais. A gente tem essa coisa de vamos fazer exercício, vamos cuidar da saúde. E você trazer todo esse aparato que, teoricamente, até então era só para os atletas de alto rendimento, para qualquer pessoa ter acesso, é muito bacana. Porque esse cuidado, né? esse cuidado e, assim, os profissionais também. Porque, né, vocês têm um Dream Team ali que atende os pacientes e, de fato, são pessoas que trabalham com atletas de alto rendimento, que o cara tem uma super dieta restrita, que o cara faz um impacto danado no futebol, ou seja, correndo, ou seja, na piscina. E aí você vem um atleta de final de semana, um cara que só faz um crossfit, um cara que teve uma lesão ali bem menor, pô, pra eles é muito mais fácil tratar aquilo, porque eles estão preocupados com um negócio muito maior, eles estão acostumados a tratar um negócio muito pior, né, vamos dizer assim. E aí você traz um acesso a uma qualidade de serviço para um atleta amador, para uma pessoa comum, que era fechado para os atletas profissionais de alto rendimento. Isso Era muito desconhecido, bacana. né? Era desconhecido. E, na verdade, não precisa de muito. Precisa do olhar humano, precisa ali do cuidado. E é isso que a gente tenta trazer para o dia a dia. E aí, mais uma vez, voltado para a experiência. Uma das coisas que assim, eu fiz questão, né, era a gente tem que fazer aquela experiência única. Porque eu quero que ele volte, que ele lembre da meta a partir do momento daquela experiência que ele teve, que foi, esperamos que seja de forma positiva. Então, vai desde o atendimento da secretária, treinamentos, né? Secretárias, todos os atendimentos, todos os profissionais precisam vender a meta. Sim. E como é que ele vende? Vende de forma humana, acreditando naquele produto, acreditando naquele serviço, e isso passa a confiança, passa a credibilidade. Então, todos os nossos profissionais, por mais experientes que sejam, por mais competentes que sejam, precisam acreditar. Precisam acreditar naquilo que a gente está vendendo, naquilo que a meta e os proprietários querem vender. Então, quando a gente fala que o médico, a partir do momento que ele atende, você se torna paciente dele e ele te recomenda para poder fazer uma avaliação, para poder fazer uma fisioterapia, para poder fazer uma preparação física ali, de fato, quando a gente fala que ele vai te acompanhar, ele vai te acompanhar. Seja no dia a dia, quando você voltar no dia seguinte, não para uma reavaliação, e sim para poder fazer uma preparação física, para poder fazer um condicionamento físico, para poder fazer uma fisioterapia, ele vai passar lá, junto com o profissional da fisioterapia, e vai te atender. E vai te olhar, como é que você está? Como é que não está? Melhorou? Melhorou? Vai tendo esse feedback. E se ele não estiver lá, o profissional de fisioterapia vai ligar para ele, ó, fiz isso, estou fazendo, que isso é o que a gente faz no dia a dia com o atleta, né? E não é difícil, né? Não é difícil. Então, esse foi o conceito que a gente realmente... Mas é muita diferença. Não é difícil, mas faz muita diferença. Para mim, para uma pessoa comum, é fora da curva, porque a gente não está acostumado com esse tipo de tratamento. Essa é a questão. A gente falta muito, a gente tem 1 ano, a gente é muito novo. E falta muito para chegar naquilo que a gente acredita, muito. Mas a gente está... É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Só um e aí, bebezinho ainda. mais uma vez, trazer os exemplos de atleta, de para a realidade sacrifício, de dificuldades, aprendendo superação, com os erros, superando as dificuldades pra gente, porque a gente acredita.
A gente quer essa e a gente quer alavancar. A gente quer outras unidades. Gente, teria um monte de outros assuntos pra gente falar aqui. Inclusive. Inclusive, né? Inclusive, como a gente falou no início, Sebastian vai estar dando uma palestra no lançamento do nosso grupo da Barra da Tijuca, dia 9 de maio. Aqui a gente vai deixar o link para a compra dos ingressos. Ele vai falar muito mais sobre liderança, sobre disciplina, sobre inteligência emocional, que é uma coisa importante, que a gente, pessoa, tem que ter, mas o atleta mais ainda. Ele vai trazer todos esses insights da realidade dos atletas pra gente, pra empresário. Então não percam, não deixem de estar lá com a gente dia 9 de maio, na Barra da Tijuca, às 19 horas. Palestra do Sebastian. Quanto tempo você vai me dar lá? Só pra ver se vai dar tempo, porque aqui não deu tempo. Vamos ver se lá vai dar. A gente ferrou, né? Porque não dá nem pra fazer duas, que daqui a pouco ele vai pra Paris, aí fica lá um mês na Olimpíada, a gente não consegue mais falar com ele. A gente queria te agradecer mais uma vez. A gente sabe que é uma correria, corrido, né? Um momento, você acabou de voltar de Paris, inclusive, né? Você estava lá, a gente, enfim. Daqui a pouco você vai de novo, a gente sabe que é uma loucura. E você conseguiu reservar um espacinho. Exatamente. Tanto para participar com a gente do podcast, quanto para estar na palestra com a gente lá no dia 9. Então é muito importante. Para finalizar, a gente queria que você deixasse uma mensagem para os empresários que estão aí na luta e nessas dificuldades todas. O que você deixa de mensagem aí pra gente? A mensagem é: a gente se vê lá no dia. Muito bom. A gente se vê lá pra gente contar um pouquinho. A mensagem será dia 9 de maio. 9 de maio a gente se vê lá para poder contar um pouquinho, né? Fazer esse paralelo entre a minha vida de atleta, aquilo que a gente vê no dia a dia dos atletas, do que isso pode ser passar de lição, né? E aprendizado para o mundo do empreendedorismo, que eu também hoje estou fazendo parte, né? Então, é um aprendizado a cada dia. Eu aprendo todos os dias, aprendo com a minha equipe, liderando uma equipe, aprendo sendo empreendedor. Tenho que aprender muito ainda. Como você falou, né? A gente como empreendedor é completamente diferente. Eu não tinha tido nenhuma experiência, tinha na teoria, e na realidade é completamente diferente, né? A gente vê várias situações. Então, dia 9 a gente tem muito papo para bater. Já tô ansiosa. Também. Foi um prazer receber você aqui. E até o dia 9. Obrigado. Tchau, Tchau, gente. Foi?